com Pedro Leite. Usas microfone? O programa. Não está naquela parte. Então pronto, segundo episódio, não é? Da segunda temporada. Tu gostas de sim, capicuas, sim. não gostas? Gosto. É considerado uma capicua? Não da cantora, Mas é considerado uma capicua? O quê? Segundo episódio da segunda temporada? Não, tens de ter qualquer coisa no meio. Tem que ter qualquer coisa no meio, não é? Não precisas. Não? Capicua não precisa ter nada no meio. Ok, pronto. Depois nós vemos isso. Ok. Então pronto, segundo... O primeiro episódio foi a introdução da temporada, não é? Sim, da segunda temporada. Foi muito fixe. Vocês divertiram-se? Pá, foi incrível, pá. Foi incrível, meu. Nós temos aqui assistência hoje. Temos o Dr. Diogo Sá Ribeiro. Já se vai embora. Não E está temos gravado. o Zé. Além disso, temos aqui um convidado surpresa e vai nos ajudar no nosso tema, que é como vencer na profissão que escolhemos. Porque existem algumas profissões que são de acesso mais restrito, não é? Um bocadinho mais difícil, não em termos de restrito, não é pessoas muito ricas, mas... Difícil acesso. Difícil acesso. Existem poucos lugares, existem muitos candidatos. E há algumas pessoas que conseguem, e essas pessoas que podem nos ensinar algo, como vencer na vida. Nós temos de tirar lições para a nossa vida. Nós tentamos sempre, além de avacalhar e jabardar um bocadinho o podcast, não é? Ter sempre assim alguma coisa, algum sumo para o pessoal aprender, certo? Ali 5 minutos de aprendizagem. 5 minutos de aprendizagem. Muito bem. Então pronto. Olha, e onde é que estamos hoje? Muito obrigado aos três pelo convite. Estamos na Mata, que é aqui um bairro muito próximo do bairro Pescatório em Espinho, local onde eu nasci, em 1984, 3 de fevereiro de 84. Então Mês de somos craques, do mesmo mês ano. de craques. Nasceste em casa? Olha, Cristiano mais um craque. Cristiano Ronaldo faz dia 5 de fevereiro, eu faço dia 3 de fevereiro. A sério? Não nasci em casa, nasci Foste o prenúncio. Foste tipo a no estrela. no hospital de Gaia, Ah, está de Gaia. mas sempre vivi aqui. E portanto estamos aqui num sítio emblemático, que para mim é fundamental. Num restaurante que me é familiar, é da minha família, do meu primo, que é praticamente o irmão, Carlos Maragato. E portanto, Como é que chama o restaurante? Maragato. Ah, podemos pôr ali uma garrafa. O nome do restaurante é a alcunha da família. E portanto não podia ser noutro sítio. Não podia ser noutro sítio, exatamente, na Mata, ao lado do bairro Pescatório, e já foi ao lado Há pessoal, do estádio Manuel Violas. há pessoal aqui que não gosta que se chame Mata este local. Dizem que é a Quinta da Marinha. Por acaso, Que a comigo, Mata é tá- do outro lado desta antiga fábrica de conservas que atualmente é o FACE, Fórum de Arte e Cultura de Espinho. Mas eu gosto de lhe chamar Mata, acho que é o nome mais marcante. Boa. É E que roots. define a identidade das pessoas aqui. Olha, Bruno, diz uma coisa, vamos já diretos ao assunto. Qual é a tua profissão? Sou jornalista. Mais do que jornalista, eu gosto de ser reconhecido como narrador de futebol ou relatador de futebol. Isso é fácil de ser... Relatador. É fácil ser relatador? Profissionalmente? No meu caso, eu posso dizer que sim, porque eu nunca quis ter outra profissão. Acho que percebi aos 6 anos que não tinha jeito nenhum para jogar futebol. A sério? Ainda andei a guarda-redes ali no Espinho, porque o meu pai era guarda-redes de futebol amador. Eu ainda tentei ser guarda-redes, mas não era claramente a minha praia, eu era fraquíssimo. Além disso, o ambiente não era muito favorável à minha forma de estar, porque eu era muito tímido, muito calado e não me conseguia adaptar àquele ambiente. E rapidamente percebi que eu queria de facto era ser jornalista e ser relatador de futebol, e em casa, a brincar no chão com as caricas, simulava relatos de futebol. Caricas! Caricas, então Temos aqui uma surpresa. tem uma surpresa preparada. Já agora, os nomes que aqui estão, por sugestão Nós fazemos ao contrário, nós do nosso Zé, o nosso amigo Zé, fazíamos assim, posso... que é um personagem uma pessoa muito Posso- importante para o nosso posso- podcast. Força. Nós fazíamos assim, eu e o meu primo e os outros meus primos fazíamos assim. E depois simulávamos lá dentro o equipamento. Os calções, estás a ver? E Os riscos da Adidas aqui. ó. punham papel e colavam nas Exatamente. caricas. Depois Uau, recortávamos e ok. punhamos lá dentro. Depois imagina o número 10, a gola, Espetacular. o emblema ali e o emblema da Adidas deste lado, por exemplo. Não eram É um artistas. equipamento. Sabes que o Zé sugeriu colocar os nossos nomes e todas as pessoas que ajudaram a que este episódio fosse para a frente, e dos nossos filhos, por acaso é tudo filhas. Não é? Então mostra lá o que é que tu farias. Com que idade? 6 anos? A partir dos 6 anos.
por aí. Olha, então Mas é desde que eu tenho vamos lançar um memória, desafio. 1990. Tem que ser com voz de puto. senão isso toda a gente ouve na rádio. Onde é que foi a voz e na de puto? Sport TV. Não, tem que ser com voz de puto Não, para eu ser já fazia voz de diferente. rádio naquele tempo. Já fazia voz de rádio. Então fazer voz de puta, fazer voz de rádio. Mas como é que és? Um relato ou... Relato. que anuncia Um relato, a sim. constituição do... Relato. Uma Constituição é capaz de ser fixe também. Também Sim, deve ser fixe. Sim, sim, Da sim, equipa. sim. Então o Sporting de Espinho vai iniciar o jogo com Pedro na baliza, lateral direito Leonor, defesas centrais Zé e É uma equipa também mista. Alice. Do lado esquerdo da defesa do Sporting de Espinho vai jogar Amândio. Depois do meio campo João Tiago, Diogo e também Lia. O homem mais avançado da equipa alvinegra será Bruno. É com este 11 inicial que o Sporting de Espinho vai receber o seu eterno rival União de Lamas. Olha, foi o melhor início que já tivemos, não já? Sem sombra de dúvida. Sem sombra. Foi emocionante. Sabes que a minha tia era de Sporting de Espinho? Porque a minha família, da parte da minha mãe, viveram uns anos em Espinho e a minha tia era fanática. Sporting. E elas, uma coisa que eu gosto muito é das cidades que ainda são fiéis ao clube da terra. Lembro-me uma vez que estava na Índia e falei com um tipo e ele, gosto de futebol, e qual é o teu clube? Ele diz uma cena qualquer, eu sei o quê, é da terceira divisão. Olha, mas aquilo mete N gente, enche sempre o estádio, é uma coisa normal. Cá é só dos três grandes, então eu respeito muito malta Que é do Clube da Terra. Exatamente. Então, diz uma coisa, qual foi o ingrediente principal para tu, de 6 anos até agora, tu conseguiste fazer o teu caminho? Os ingredientes principais. Palavras-chave que já falamos antes do podcast. Paixão, não é? Paixão. Uma paixão incrível que eu tinha pelo futebol, porque a minha família de facto tinha uma grande proximidade com o Sporting de Espinho, uma grande proximidade com o futebol. As minhas principais recordações de criança são os jogos do Sporting de Espinho e os convívios que fazíamos quando íamos ver os jogos do Espinho fora. Íamos a todo lado, há recordações brutais de família, de deslocações bem longas de um lado a outro do país para acompanhar o Sporting de Espinho. Fazíamos piqueniques, almoços, jantares... E a família inteira, tios, pais, netos, avós, fantástico. Desacatos não, sempre tudo muito saudável e muito pacífico. E a partir daí, aliei essa minha paixão por ser relatador e jornalista à possibilidade de acompanhar o Sporting de Espinho, e depois eu tinha ali uma grande vantagem, que é o grande segredo talvez da minha carreira e do meu percurso, que é o facto do meu tio, irmão mais novo do meu pai, ter sido o primeiro relatador de futebol na cidade de Espinho. Quando começaram as rádios locais no final da década de 80 e início dos anos 90, o relatador cá em Espinho da rádio local era o meu tio Arlindo Cabral, que é uma peça-chave no meu percurso, é o irmão mais novo do meu pai, que tinha a particularidade de não ter carta de condução, portanto, ou seja, nos jogos fora era o meu pai que o levava e eu juntava ali o útil ao agradável, ou seja, via os jogos do Sporting de Espinho e muitas vezes, sobretudo quando estava a chover, para me abrigar da chuva, saltava para a cabine de imprensa e via os jogos do Espinho ouvindo os relatos dele, ou seja, estando assim lado a lado com ele a relatar e eu a ver o jogo e a ouvi-lo. E foi a partir daí que comecei também a aprender e a potenciar a minha capacidade para ser relatador de futebol. Por acaso, eu acho que um dos ingredientes mais importantes que existe ou que faz depender o nosso sucesso é nós também termos ídolos. Por exemplo, tu estás a referir que... referências, não é? Sim, as referências. Por exemplo, muita gente associa... aqui eu vou dar um exemplo um bocadinho mais ao lado, mas por exemplo em África existe muito menos ídolos ou pessoas de sucesso e também são povos com mais dificuldade em ter... Mas não precisa ter um ídolo africano? Eu não tenho um ídolo africano, não só Okay. estou a referir que lembro já ter visto algumas situações em que o facto de as próprias sociedades não encontrarem, não terem ídolos, Uma referência, umas não é? referências. Claro. Por exemplo, tu tens esse exemplo em Portugal, tens o Cristiano Ronaldo, olha aqui em Espinho tens o Mário Branha, que tem a academia e tem muitos adeptos, e isso eu acho que é um fator fundamental. Claro. Aliás, acontece muitas vezes, acho eu, não é? A primeira pessoa a conseguir algo é muito mais difícil do que a Exatamente. seguir, outros vão seguir os passos, acontece imenso. Portanto, a questão da referência e da paixão. E já agora, eu gostava de passar aqui a pergunta aqui aos meus colegas, se no vosso percurso também sentem que, no sucesso que vocês foram tendo, papel de paixão e papel de referências na vossa vida. Papel Opa, eu não tenho nenhum ídolo que venda tubos de aço. Olha, mas Por isso nunca- criativos. Criativos? É porque o teu talento é mais para a criatividade. Não, existe. Tens os gajos Monty Python. Se fores para o lado da comédia, Monty Python para mim são a minha referência. Desde miúdo? Sim, desde miúdo. Sim.
Ok. E são- E tu, João Em Tiago? termos do vídeo e da fotografia, pá, tem um ídolo muito recente que é o Peter McKinnon. Não, mas de Sim, início. mas agora é muito. Mas agora Recente. recente, mais recente é o que me lembro, que foi a pessoa que mais horas vi em termos de conteúdo a criar e eu a querer imitar. E se não fosse ele, acho que não tinha chegado ao nível em que estou, por exemplo. Em termos de trabalho, não tenho, pá, acho que sou autodidata. Sabes? Qual é a tua referência indiana para estás aqui hoje? Opa, Indiana por acaso não existem muitos, mas curiosamente eu ouvia assim um estilo de música que não é assim muito comum, que eu ouvia punk hardcore. Oi? Oi? Também existe punk oi. Também existe esse estilo, mas eu ouvia menos. Mas havia, por exemplo, uma banda muito conhecida, Oi Paloi, que é punk oi. Uhum. E eu ouvia muito punk hardcore e houve bandas que eu seguia que entretanto começaram a virar para a filosofia indiana. E foi a primeira vez que eu comecei assim, a ouvir assim, referências tipo do vegetarianismo, do meditar e não sei o quê. Foi músicas com gajos aos berros falar sobre isso, que é um bocado estranho. E eu tinha tipo 14, 15 anos, estava a formar a minha personalidade, achei curioso. E aquilo foi, se calhar não olharia se não fosse isso. E depois de olhar comecei a gostar e comecei nessa idade a ler muito, a procurar referências, não é? Mesmo da Índia era malta americana, poucos portugueses que foram por aí. Mas já reparaste, porque, por exemplo, e pode ter acontecido com qualquer uma das pessoas, nós temos momentos na nossa vida em que estamos mais receptivos a receber certas influências, que é o que estamos aqui também um bocado a falar. E isso influencia-nos e muda-nos a trajetória. Por exemplo, se o teu tio não tivesse, se calhar, assim grado na questão dos relatos, tu achas que estavas também ao nível de... Ou seja, terias ido... Não, acho que não. Até porque depois foi ele que me abriu as portas na rádio. Como é que ele te 14 abriu? anos. Como é que ele te abriu? Com a chave. Porque eu já simulava relatos em casa, como vos disse, com as caricas. Com as caricas. E ele via. Toda a gente dizia, tipo, os meus primos diziam e os meus amigos na escola que eu tinha muito jeito. Depois eu também, as pessoas pediam para eu fazer relatos e eu relatava, assim, 2, 3 minutos. E há um dia em que eu vou lá para a rádio, para a Rádio Costa Verde, para o estúdio da Rádio Costa Verde, que tinha umas tardes esportivas de acompanhamento de jogos de futebol amador e voleibol, aqui patins, handball, que eram as modalidades que se praticavam cá em Espinho. E tu fazias relatos vou de com o tudo? meu primo, Ou só vou com o meu futebol? primo, só futebol. E há um dia em que eles, havia essa moda na altura... Teu primo Carlos Maragato? Exatamente. Havia essa moda na altura nas rádios que era anunciar os resultados do Totobola. Sim. Pronto, Ah. e eles os dois insistiram comigo e eu a primeira vez falei na rádio, em 2, 1998, 98? foi a anunciar os resultados do Totobola. A sério? 1, 2, Já tenho 25 anos de carreira. X, 25 anos de carreira. Anos de carreira. E nessa altura já tinhas 8 anos de experiência. Exatamente, desde os 6 até aos 14. Tenho aqui uma Olha, questão, que O é... meu primeiro relato foi nesse ano, logo em 98, e coincidiu com o meu primeiro relato na rádio, mesmo aí para o ar em direto. Foi a final da Taça Cidade de Espinha Futebol Polar, no estádio Comendador Manuel de Oliveira Violas, e coincidiu com a final do Campeonato do Mundo de França em 98. Ok, e diz-me uma coisa. O França-Brasil. E antes do relato, foste à casa de banho? Não, estava perfeitamente confiante. Confiante? E relatei ao lado do meu tio. Ele relatava o ataque de uma equipa e eu fazia o ataque da outra equipa. E olha que fixe, muito fixe. Olha, parabéns E depois ao teu comecei tio, a principalmente ao fazer teu relatos de tio. espinho, não sei o Que é quê. muito importante, acho eu, quando nós vemos alguém mais novo com potencial, não é? Puxá-lo e ajudá-lo a desenvolver. Mas depois ouvia também o pessoal das rádios nacionais, não é? Pedro Sousa da Rádio Renascença, que está agora no Canal 11, também era uma referência, João Ricardo Pateiro da TSF, Carlos Daniel quando relatava também na rádio. Assim, Carlos as Daniel. relatadoras que eu gostava. Há uma coisa que é muito portuguesa, que é quando alguém vê um talento, quer mandar para baixo. Nunca senti isso. Pois, felizmente há muita gente que se calhar não teve uma grande carreira porque passou muito por isso e então se calhar um apelo, não é? As pessoas que nós conhecemos, houve sempre gente normalmente assim a puxar para cima, facilita, não é? É, sem dúvida. Lá, João Tiago. Muito bem, então Tinhas uma estamos a questão? falar aqui da paixão. A paixão, porque é que a paixão é importante no trabalho jornalístico? Porque eu, ao idealizar o trabalho jornalístico, podemos ter aqui várias vertentes. Ou estamos de segunda a sexta ali na redação, ou também temos que abdicar de estar com a família, de estar com os amigos. No teu caso, foi preciso muita paixão e abdicares de muito tempo para essa, ou podes ter nem ligar a nenhuma, né? Há malta que é mais desprendida. Eu acho que foi preciso paixão, porque eu acho que é o tipo de profissão que sem paixão é impossível fazer com qualidade, não é? Porque não se encara este tipo de trabalho como sendo um trabalho, não é? Exato. Parece que é um hobby, não é? Há jogos que me estão marcados e agendados já com alguma antecedência e eu quase que espero por eles com grande ansiedade, grande expectativa, grande motivação, não é? Porque é um jogo que de facto vai envolver equipas e jogadores que eu adoro, não é? E estou à espera de ir trabalhar. Se calhar aqui o efeito é contrário à maioria das pessoas que não gostam daquilo que fazem. Não é? Exato. E depois é impossível fazer um relato de futebol com paixão, com alegria, com entusiasmo, com dinâmica e emoção, sem ter essa paixão e sem, desde miúdo, criar aquela vontade de querer saber tudo sobre os jogadores e sobre o jogo, não é?
Eu acho que isso é feito só com paixão, com emoção. Sim, ou seja, tu o facto Não, eu não faço aquilo por obrigação, não é? Exatamente, mas o facto de tu estás a estudar para esse jogo, de quereres saber o mais possível sobre todos os elementos que vão jogar, isso também envolve-te e não sentes tanto essa necessidade de estar em casa ou de abdicar de alguns momentos em família? Era essa mais a questão. Porque em todas as profissões é preciso paixão. Sim, Bruno, é isso. Todos os convidados que cá têm vindo falam na paixão em termos de desenvolvimento interno naquela área. Tornaram-se muitos. O Miguel Maia, o João Brenha, no episódio de empreendedorismo também. Mesmo agora o Oscar Mário Quevedo Rebelo, também. O Oscar Quevedo também. Toda a gente fala de eu, se estiver de feiras ou estiver de fim de semana, ou se tiver tempo livre, em vez de eu estar a fazer algo que não aquilo em que eu trabalho, eu estou a fazer aquilo em que eu trabalho e isso torna-me melhor profissional e faz-me destacar dos demais. E não é Sim, houve alturas na minha vida em que abdiquei de muitas coisas. Pois. Que na realidade nem foi abdicar, foi uma escolha, porque era aquilo que tu mais eu sabia querias. que precisava daquilo. Por exemplo, os meus amigos fazem um passeio fantasma desde 2008, que é um passeio em que só quem organiza sabe o destino. Começou em 2008. Sim. E eu falhei a maioria dos primeiros, porque de facto coincidiam com datas em que eu acabei por fazer trabalhos que foram importantes para o meu percurso. O meu primeiro relato de futebol, por exemplo, na TSF, relato mesmo na TSF, é em 2009, o jogo de apresentação do Porto com o Mónaco, que coincide precisamente com o passeio fantasma às Berlengas. Olha, e já agora? Por exemplo, abdiquei desse fim de semana com os meus amigos, porque sabia que naquele dia tinha um momento importante para me afirmar com o relatório. Também era às Berlengas. Primeira vez que relatei. Ou seja, nós para termos... Na TSF, ou seja, é este nível. Não é? Ou seja, nós para termos sucesso, existe sempre aqui alguma parte em que temos que abdicar, não é? Ou seja, não podemos querer... o melhor de dois mundos. Exatamente. Mas será que é abdicar? Pois. Sim, mas há pessoas que veem assim. Mas se calhar, se nós vemos como abdicar, se calhar é muito mais difícil, se calhar nós estamos na profissão errada ou estamos a ir na direção errada, porque toda a gente que vai muito longe, na realidade não é bem abdicar. Se calhar se tu fosse às Berlengas, estavas a abdicar de fazer o jogo, não é? Talvez, exato. Porque, por exemplo, eu vejo muito por mim que e já disse que contei várias vezes, não é? Que a minha mulher às vezes assim, pô, não sei o quê, tipo, lá estás tu a ler, lá estás tu a ver as tuas cenas e tal, pá, relaxa. Eu assim, não, pá, agora tenho livro, tenho tempo, estou a fazer aquilo que eu gosto mesmo de fazer, não é? Não é trabalho, para mim não é trabalho. E acho que vejo isso em toda a gente. Eu tenho uma dúvida mais prática. Tu ainda dás 3... De uma vez? Não, de uma vez não. Colaboravas com o TSF? Sim, com o o jogo e... Não, agora só TSF e Sport TV. Ok, agora são 2017, setembro de 2017, decidi sair do jogo. Ok. Que achava que estava a estagnar. Era muita coisa. Era muita coisa, não tinha qualidade de vida e além disso senti que não estava a evoluir em nenhum dos três. Senti que estava a estagnar. Já não era propriamente aquele miúdo que mostrava ser relativamente bom em tudo, mas que precisava de ser particularmente bom numa delas. E porquê que escolheste? E era difícil mudar o chip de umas coisas para as outras, por vezes o tempo também não me permitia dedicar como eu queria a determinados trabalhos. Escrever um texto ou outro. E acho que evolui mais nos últimos 6 anos na Sport TV, tendo mais tempo e disponibilidade para a Sport TV, do que se calhar nos 6 anos anteriores em que já tinha colaborado com a Sport TV, embora acumulando com o jogo e com a TSF. Bruno, histórias engraçadas. Histórias engraçadas. Eu conto sempre uma aqui da rádio local, na Rádio Globo Azul. Mas tem que ser engraçado. Trabalhava com Pode ser muito engraçado, que isso é... com o Rui Couceiro, que agora é um escritor muito famoso em Portugal. E ele na altura era meu comentador, eu era relatador e tínhamos uma grande rivalidade com a Rádio Costa Verde, que era outra rádio aqui da cidade de Espinho. Eu passei pelas duas. Sim, sim. Quase Pois, todos passamos pelas duas, só dávamos de uma para a outra. Era do teu tio, não era? Era. O meu tio era dessa rádio, depois essa rádio também fechou, não sei o quê. Agora já nem existe rádio local em Espinho. Fecharam as duas. Mas na altura havia muita concorrência e havia até muitos ouvintes a seguir, até porque o Sporting Espinho estava na segunda liga e havia ali uma ligação mais forte das pessoas com as rádios. E havia uma maior necessidade, porque não havia internet para... Ou havia, mas era ainda uma coisa muito inicial. Para se acompanhar os resultados era preciso ouvir a rádio, não é? Não havia forma de ir à internet facilmente para acompanhar os resultados das equipas. E então tínhamos alguma rivalidade com a Rádio Costa Verde, estávamos na Rádio Globo Azul nessa altura e vamos fazer o Espinho ao VAR, é a última participação do Espinho na segunda Liga, 2004-2005. Tivemos um problema com as credenciais para entrarmos no estádio e então para mostrarmos que já estávamos no estádio, que já estávamos na emissão, que já estávamos a fazer em direto, com o telemóvel, que era assim que se fazia os relatos aqui em Espinho com o telemóvel, a certa altura já não havia condições para ter outros meios. E então eu ligo para a rádio e entro em direto, só que ainda não estou dentro do recinto de jogo, ainda não estou no estádio, estou fora, estou atrás da bancada. Só que já estou a fazer aquele percurso do carro até à bancada
para mostrar que estávamos já em direto do jogo, do estádio de Alvarense. Comecei a contextualizar o jogo, o Espinho era 10º, o Alvarense 12º, não sei o quê. Entretanto, o árbitro apita e há um golo logo na primeira jogada, há um golo. Só que eu ainda não estou a ver o jogo. Só que ouvi tanto barulho e eu pensei, é o gol da equipa da casa, é o gol do Alvarense. Então, gol do Alvarense, o Sporting de Espinho entra no jogo da pior forma possível, já está a perder por 1-0, logo na primeira jogada do desafio, o Alvarense marca e inaugura o marcador. Quem é que marcou? Foi o indivíduo. Entretanto, chego lá ao camarote de imprensa. Não, afinal o gol foi do Sporting de Espinho. Pá, e pronto. Muito bom. Era rádio local, pronto. Acho que ninguém percebeu. Não, e esse momento não ficou registado? Não, na altura não. Era havia. épico. Era obrigatório registrar durante um mês, né? As rádios são obrigadas a ter a emissão. tem um arquivo. E não foste mês, lá, mas depois aquilo- por acaso vieste lá, Pois que é, isso era exato. épico. Não? Ia para o museu, Por acaso, um dia quando abrirem o museu Bruno Cabral, era épico esse áudio. Esse era bom. Olha, e se esta há bocado falaste em referências? O tio, depois o Pateiro. Sim. Pedro Sousa, que está no Canal 11, que era da Rádio Nascença. E há bocado falaste numa coisa que... E eles foram todos na mesma Carlos turma. Daniel. Sim, no Porto, não é? No início, 90, 91, por aí. Foi o primeiro curso de jornalismo, não Que houve é? no Porto, sim. Que mostra que os primeiros Que lança muitos jornalistas que depois foram para Lisboa. que tiveram oportunidades Zé Manuel Ribeiro, que foi diretor do jogo, que está no Canal 11 também. e os que vieram a seguir, pronto, os lugares já tinham sido tomados, tiveram muito mais dificuldade. Não é? Sim. Portanto, os primeiros têm sempre aquela vantagem, os que vêm a seguir, para conseguir vencer, não necessitam desistir, mas têm estes ingredientes, que é paixão, ajudas, um bocadinho de sorte também. Sorte, sem dúvida. Tem histórias de sorte ou não te recordas? Sorte? Acho que sim. Tenho aquela velha história de estar no sítio certo à hora certa, né? Eu cheguei à TSF porque o Cadete, que é um amigo nosso que é jornalista, estava na TVI, entretanto já na RTP, a ex-mulher dele trabalhava, ainda trabalha na TSF, que é a Ruth Fonseca, então a partir dos 19, 20 anos ele levava cassetes minhas para a TSF com os meus relatos. Então quando eu chego à faculdade e o professor é o João Paulo Menezes, que era coordenador da TSF no Norte, ele já me conhecia. Ok. Já me conhecia, já conhecia os meus relatos por causa das cassetes que o Cadete tinha levado Então, mais uma pessoa que depois para a te fez TSF, dar... mais uma pessoa decisiva, lá está. Foi teu tio, É questão de estar no Cadete. sítio certo à hora certa. Se eu fosse de Freixo Espada à Cinta, se calhar não conhecia Não tinhas ninguém que me essa ajudasse a chegar lá acima, não é? Ok, boa. E olha, e o relato com essas novas tecnologias, achas que caiu... Caiu, claramente. Eu acho que agora, pá, infelizmente, eu acho que as pessoas ouvem excertos de relatos, não é? Quando vão no carro, Pois. de um sítio para outro, não é? Ouvem 5, 10 minutos de relatos. Pois. Acho que não ouvem um relato inteiro, Um porque já relato não inteiro. sentem a necessidade de o ouvir. Então Depois há pessoal que gostava de ouvir o relato e a ver os jogos, não é? A ver o jogo na televisão e ouvir o relato ao mesmo que tempo. ouvia-se Só que depois primeiro o há gol. um delay e isso também tira a emoção do jogo. Pois é. Sim. E olha, e achas que Já existe... agora, aconteceu isso no gol do Kelvin, mas foi entre duas televisões. Eu estava num café com um amigo meu Pois isso também existe. e havia outra televisão noutra Estavas a ver sala. o passo do Lietzen e já tinha sido golo. Exatamente. Tudo assim. Golo! E a gente começou a festejar e a bola não tinha entrado. Por acaso aconteceu-me essa no gol do Kelvin. Como é que adivinhaste? Eu nesse jogo estava no Café Velasquez, no Porto, e então só estavam dois E benfiquistas. começaste a chorar. Não, vieram-me foder a cabeça. Foi toda a gente em cima de ti. Olha, eu por acaso vi uma vez no centro comercial. Festejei o primeiro! Achaste primeiro? Sim. Eu vi uma vez no centro Um comercial bocado arriscado, na boa. em Lisboa. Lá não, é pessoal com mais Centro nível. Comercial Roma. Porquê? Porque eu era do Porto, estava em Lisboa, dava na Sport TV, eu não tinha Sport TV. Era muito difícil encontrar um sítio que transmitisse o jogo do Porto. Tinha que ser um sítio Todos que caminhos vão dar a transmitisse o Roma, não é? Benfica e o Porto, porque era um jogo simultâneo. Então eu fui a um centro comercial e tinha duas televisões para o Benfica e uma para o Porto. Então pronto, estava eu e assim uma minoria a ver a televisão do Porto e assim uma grande maioria a ver o Benfica. O Benfica sofre um golo e eu-se assim um tipo... no meio dos benfiquistas. Toda a gente assim a olhar e assim um brasileiro todo favelado, todo tatuado. E olha, tudo. Caladinho. Passar o bocado, pumba! 2-0 contra o Benfica. Ele, Corajoso. e corajoso, olha, e tudo assim, olha, tudo caladinho e tal, a ver o jogo do Benfica e tal, também caladinho, que é para virada para o meu lado, a ver o Porto. E pronto. Olha, uma coisa, fala-se muito de saúde mental, então já falaram um bocadinho Fala-se? aqui. Sim, fala-se. E eu queria que tu enquadrasses os relatos e as rimas do Ricardo Pateiro. Deve ser uma história muito engraçada. Não é.
nesta questão, não é? Porque, ou seja, a gente está a ver um jogo de futebol, não é? E hoje em dia toda a gente pede calma, toda a gente... temos que ter uma postura calma. Etc. Mas a gente ouve um relato de futebol e há ali muita paixão à mistura e o pessoal fica realmente transtornado quando está a relatar os jogos. Como é que tu encaras aqui esta questão? Dizes transtornar? Sei lá, vê-se muita coisa. Tu achas que o pessoal perde o norte a relatar um jogo na rádio? O que é que tu achas? Isso é que eu te É tu pergunto. teatro Tu é que ou tens aquilo é que... vivido? Eu acho que é vivido. Não é? E quando Só se que tem... às vezes na rádio tu desvirtuas um bocadinho a realidade do jogo, não é? Às vezes o jogo na rádio parece ter mais velocidade do que na realidade tem, não é? Pois é. Exato. Isso eu Não, já mas isso Tu no é bom, relato mas eu acho que tentas dar mais emoção que Acho aquilo que sim, na... sim. Porque depois quem faz rádio percebe que os silêncios fazem alguma confusão. Então a gente tenta evitar ao máximo os silêncios. Na rádio e no Tenta no podcast. fundo agarrar os ouvintes, não é? Tenta no fundo dar ao máximo possível a emoção que aquilo pede, não é? Isso aqui e há pode gostar relatadores a mais Marco. Mas isso espetaculares e coloca, menos mas por espetaculares. acaso, agora eu estava a perguntar um bocadinho na brincadeira, mas que falas nisso, então Por exemplo, exige uma eu acho pressão que elevada. Eu acho que o João Ricardo tem um relato sóbrio, um relato rigoroso, jornalístico, só que depois tem os momentos dos golos com Exato. as músicas que Pois ele é. adapta e canta para Não, os eu jogadores. acho que puxa, e até puxa. Isso leva-me a uma questão que eu há bocado Ele esqueci-me acaba, de... olha, e não dou em contra a pergunta que ele fez ao Coutinho. Eu acho que ele, quando começa com as músicas, pá, gostes ou não, recuperou um bocadinho Pois o é, relato pois O gosto pelo relato, era isso que eu estava a notar. Existe Ele tipo... tornou-se uma estrela através da rádio, que era uma coisa muito difícil no Tu tens um estilo de no relato século teu? XXI. Tens um estilo Eu teu. acho que sim, acho que sim. Eu gosto de um relato mais lúcido, mais sóbrio, mais descritivo, mais Pronto. jornalístico, mais rigoroso, com mais informação, com mais conhecimento. O que eu mais Não me tanto lembro- frases feitas Sim, sim. apenas e só porque ficam Por bem naquele frases momento. feitas, eu lembro do falecido por Estrelo, Sim. que era o Ripa na Rapaqueca, Sim, não era? sim, sim. Tinha sempre essa saída Sim. e tinha outras. Eu acho que O estilo dele era houve mais... muita malta que foi atrás dele, desse lado mais espetacular, mas sem o carisma dele, não é? Pois. Porque eu acho que por Estrela só havia um, não é? Sim, Claro, sim, sim. claro. Pois é. Olha, Era e festejar mítico. golos ou relatar golos de equipas adversárias que não é a equipa do teu Equipas- coração. Exato. Como é que tu e os teus colegas O fazem Bruno é de isso? Espinho. Eu sou do Espinho. Sim, mas Já imagina não que o União falo de de Espinho há Lamas, muitos anos. mas imagina que o União de Lamas marca um gol. Era só o gol. Gol. Mas pronto, Foi gol. imagina, Marcou um indivíduo. imagina a TSF. Provavelmente tu deves conhecer as cores colísticas dos teus colegas, não é? Mas aí já fiz jogos internacionais. Imagina E que aí é um alguém... bocadinho comparável aos tempos da rádio local, em que eu também não relatava o gol da equipa adversária. Não é? Esta temporada é apoiada por Emo Excellence e Quevedo, Friendology Forever. Mas imagina por exemplo, um colega teu que é Mouro, é Lampião, e o Porto marca golo, e ele nota-se ou... Não, acho que não se nota. E como é que isso consegue? É muito teatro. Não, vai a alma, ou não. são profissionais. Eu acho que são profissionais, eu acho que a idade também te dá alguma maturidade, não é? Depois, o facto de trabalhares nesta área ao longo dos anos vai-te formatando para estar preparado para esses momentos, não é? Ok. E eu consigo abstrair-me completamente desse lado mais emocional, não é? Porque já não olho para o futebol sequer da mesma maneira que olhava há 20 anos. Por acaso lembro um exemplo do Goberno. O Goberno era comentador. Sim, Depois futebol, não é? foi apanhado a filmar o gol. plano abriu E apanhou E a partir daí ele sai de comentador supostamente Sim, inocente exatamente. e passa E é para comentador do afeta ao Benfica, Benfica. foi. Sim, sim. Assumiu. Assumiu-se. E foi na mesma altura que emagreceu. Não sei se tinha alguma coisa a ver. Foi uma coincidência. Eu acho que se nota mais, não tanto nos golos, eu acho que se nota quando, imagina, Lances polémicos. quando a equipa do relatador ou do jornalista está a perder, ele passa a destacar mais o demérito da própria equipa do que propriamente a enaltecer o mérito da Correto. equipa que está a ter sucesso. Eu acho que é aí que se nota mais, mas acho que é difícil para o ouvinte comum detectar Perceber isso, detectar. E vocês não citas com um colega? Toma, Não, toma, Pá, não seja assim. toma. Temos que ser imparciais. Ou então fazem dissociação, ou seja, de voz. Ah, eu tenho. Golo! Isso nunca era impossível. Porque agora os relatadores estão no estádio a relatar e estão também a ser filmados, não é? Exatamente. Pois exatamente. deve ter cuidado com isso. Tem que ser com as mãos nos bolsos. Na Sport TV temos uma câmara na Sport TV+, não sei se você Já os vi. jogos dos três grandes. Sim. Estamos a fazer a narração para Sport TV 1, Sport TV 2, Porto Benfica ou E está-se a Sporting, temos filmar. lá uma câmara e sabemos que a qualquer momento estão a picar e portanto não convém ter ali reações. Ok. Agora Duvidosas, parte. Vocês viram o relato do Bruno Nogueira? Agora Vi do... uma um parte, bocadinho. um bocadinho. Eu vi 5 horas, quase 5 horas daquele relato. Que não tinha nada de técnico, era só tipo... Sim. Humorístico. Salvador e o Bruno Nogueira só tudo para a tanga. Mas foi engraçado ver. Mas espero que não seja um precedente grave, não é? Não, acho que não. Acho que eles abriram não ali uma- aguentam mais 5 horas. Mas Começam a abriram fazer ali uma futebol, porta. não é? Pois.
ali abriu-se uma Pode porta. ter sido, mas não é para coisa para repetir Sim, muitas vezes, não? sim. Aguentar 5 horas tem que ser uma preparação. Não é isso, técnica. é tirar o lugar. Tirar o lugar Aos É isso, eu estou a dizer que eles funcionários, não aguentam aquilo. Eles já estavam ali, já estavam a definhar, já está, temos Que eram que ir 5 embora. horas, mas foram Cinco. 90 minutos. Não, mas foi. Olha, E medo? Nunca tiveste medo nas bancadas? Não. Nunca se viraram para ti? Já viraram, mas eu não tenho. Eu tenho um amigo meu que ele é cameraman. Eu tive um episódio lá ao lado do Café Velasquez, no Your Palace. sim. É Your Palace ou Sim, My Palace? é o São os dois, Sim. são lá os dois. Tens o My Palace, Your Palace. Pois, Não, mas são lá é o sítios My diferentes. Palace. Lá é o My Sim. Palace. É, mas são próximos, Vista, o Your não? Palace, Não, pois acho que são mais outros sítios. São Não, distribuídos. tu ali naquele recanto tens 3 Palace, Ah, ok. no Velasquez. Mas pronto, eu É sei um que deles. há lá um Porto Sporting. O Porto ganha 2-0, 2 golos de Soares ao Sporting. E eu saí do jogo, fiz o relato para a TSF e fui com uns amigos meus do jogo jantar a essa marisqueira. Que estava completamente cheia, só de portistas. Tudo a cantar, tivemos lá 2 horas, tudo a cantar, uma loucura. A única mesa que não se manifestava era a nossa. Ok. E porquê? Por questões lógicas. Quero Quando dizer- saímos do restaurante tinha lá um grupo à nossa espera. A sério? Então os sportinguistas vão para baixo e começaram-se a encostar a nós e não sei o quê. Foi assim uma situação de maior risco. Pá, Mas aquilo É isso que não passou. gosto no futebol. Fogo. é isso. Mas nem nos reconheceram como jornalistas. Foi mais pelo facto E não estarem a festejar. Claro. termos estado Sim. quietos Quietos, a noite é. toda. Mas sabe, eu tenho um colega meu que é cameraman da RTP e ele diz assim: fogo, o jornalista é que faz a merda e eu é que levo na tromba. Exato. Tipo, o pessoal é assim: estás a filmar quem, caralho? Pá, é o meu trabalho mesmo. Mas o que é que tu queres? Filha da puta e tal. Mas ele tem uma vantagem, ele tem o tripé do lado dele. Tu sabes que naquela Mas, sport... mas só para terminar, gostava de lançar um apelo meu. Vão à boca ao jornalista e deixem o cameraman em paz. O homem nem fala, está ali caladinho a ver se passa despercebido. E o homem queixa-se muito disso deles que é uma injustiça. Leva por Desculpa lá. tabela. E também levei por tabela quando andava aquela suposta profissão que eu tive no Sim. túnel do Sim, do dragão. Dragão. Não, das Antas. Era dragão. Das Antas, das Suposta Antas. profissão. Não, Ele porque era eu- mascote. Ele era Já mascote. soube. Já soubeste? pronto, Sabia no que era ele, mas túnel, agora que ele falou, já percebi que é. no túnel, Pela ginga. tu no vais- túnel lembro-me do... E é benfiquista. E era uma mascota dourada, meu. A claque adorava este homem. Já agora, qualquer dia vamos passar no rodapé a morada dele. Se algum membro de Super Dragões quiser fazer uma Ou o visita. Adriano vir visitar a casa. Exatamente. Olha, mas eu estava a dizer, no túnel vi muitas cenas de porrada. Eu lembro o antigo Redes de Boa Vista, que era o Bobó, William. Não. William. Guarda-redes. Sim, William ou Ricardo? Alfredo. Alfredo, Ricardo. William. não havia um Bobó. Bobó Não Bobó era guarda-redes, jogador. era médio. Bobó jogou no Vila. Eu sei que o Paulinho Santos meteu-se à porrada com o Bobó no túnel e eu levei por tabela, que estava lá no meio a fazer de palhaçadas e puma. Levaste um estaladão. E Não já- lembro muito porque tinha um insuflável à mas, volta. mas sabes de quem foi? Acho que foi Paulinho Santos. Acho que foi Paulinho Santos. Mas o Paulinho Santos dava-me calduços, Calduços. mesmo na brincadeira, por isso. Olha, eu tenho uma conhecida que foi mascote no Dragão E levou calduços Paulinho Santos. e ela ia morrendo. Porquê? Porque a equipa quando entrava mandava-lhe high five e alguém mandou-lhe com mais força e ela caiu com um boneco e aquilo começou-lhe assim a prender aqui o pescoço, ela não conseguia respirar e estava assim e o pessoal a cagar a Ai, rir Jesus. e ela, "Ai", depois alguém lá foi levantar e ela ia morrendo ali. E hoje em dia, o que é que ela... Pá, ela hoje em dia ela é diretora de um centro de empresas no então Milénio. não ficou... Não ficou muito marcada. Ok, ficou muito marcado. Olha, vamos Tá bem. encerrar. De encerrar, estou pronto. O que é que nós hoje conseguimos? Amândio, o que é que aprendeste hoje? Pá, eu aprendi que o restaurante Maragato Sumário. tem vinho da casa. E eu acho que a seguir devíamos deitar uma garrafa destas abaixo. É? Eu acho que sim. Vamos experimentar isso, almoço. Mas tem que ser fresco, está bem, Dona Alexandra? Fresco, para sabes? É branco? É branco, é? Não, pode ser. Maduro branco, O leite diz fresquinho. que agora bebe. Não, um bocadinho Começaste só. a beber no Quevedo, agora não, queres outra coisa. Só um bocadinho. Só um bocadinho, Só um ok. bocadinho, só um bocadinho. Foi a única coisa que tu tiraste isto? Foi. Ok, boa. Restaurante Olha, Maragato tem espinho. Aproveitando aqui Apareçam. uma frase do nosso amigo José Costa. Não é abdicar, mas sim investir no futuro e no nosso sonho. exatamente. São É duas uma frase que frases. pode resumir. Aliás, ele é o homem das frases, não é? É uma das frases. O Zé é o homem mistério, não é? Fomos muito no Zé, ninguém sabe quem é o Zé, mas Exatamente. ele é assim, manda assim umas frases que a gente tenta aproveitar. Umas frases que eram utilizadas pelos jornalistas do Jornal do Jogo. O Exatamente. pessoal escrevia as frases para não se esquecer nos cadernos e depois utilizava Isso nos aí. textos. E do Jornal do Jogo. alguma dessas frases foi primeira página? Não, a primeira página acho que não foi. Ó Zé, tens que. O Zé é Tens figura que mistério. aprimorar, tens que Figura aprimorar mistério do isso. podcast. Quando chegares à primeira página, depois avisa. Alguma vez, Zé? Alguma frase tua, não? Em silêncio. Ainda não. Muitas vezes citado nos textos.
Figura mistério, Zé. É paixão e Olha, uma ajuda. coisa que eu aprendi é que é sempre o ponto comum é a paixão pelo que fazemos. Paixão é, e ajudas. Humildade também é uma palavra importante. Humildade no sentido de nós sabermos que podemos aprender mais, Sim, ser sim. melhores. Respeitar os outros, o espaço dos outros, perceber quando é que pode chegar o teu momento. Há pessoas que veem humildade como se auto-anularem, não Ok, é? isso não. Mas não, nós podemos Estar ser cada vez disponível. melhores. Estar Há disponível. sempre alguém que sabe melhor, há sempre alguém que te pode ajudar, é saber esperar o nosso momento. Acho que sim. Ajudas e sorte. Por exemplo, eu na minha vida já houve muitas vezes tive muita paixão e tive ajuda, mas faltou sorte e não aconteceu, ou tive a paixão e não tive aquela ajuda. E aí entra outra coisa, que por acaso nós não falamos, que é a resiliência, que é quando não conseguimos à primeira, é à segunda, se não é à segunda é à terceira. Aconteceu-te isso? Sim. Estive na TSF 4 meses a estagiar entre 2007 e 2008, outubro de 2007 a janeiro de 2008, e vim embora sem qualquer esperança de um dia reintegrar a TSF. Mas porquê? Porque a equipa estava preenchida, porque foi apenas um estágio, porque é o que é, não é? Ok. Não estavam a precisar de ninguém, eu se calhar também no estágio não me destaquei de forma suficiente para ficar. E vim embora e nunca mais falei com ninguém. Deixaste não as tinha caricas qualquer em casa. indicação de Deixaste as poder caricas voltar em e depois casa. voltei, não é? Deixaste as caricas em casa. Exatamente. João, e tu? O que é que aprendeste hoje? Pronto, resumindo, resumir é o que vocês disseram. Venha à vida. Ok, não tens nada para acrescentar. Nada, Quando não tens nada. nada para acrescentar, é tudo o Mas que vale a vocês pena disseram, estar calado. resumindo. Exatamente. Venha ao Mas volta vinho. calado. Venha ao vinho. Olha, já agora, à parte, referências literárias, alguma coisa sobre Não. este tipo de Não profissão lês, não é tens coisa te- que se... Não tens tempo para Ou seja, ler. quem quer evoluir é É com como, caricas. os livros de autoajuda, é tudo para queimar, não é? A maior parte é. Mas podes referir. Os que vendem aí nas livrarias é tudo para queimar. Mas podes referir. O quê? Não tens o código O código de? da book? Sim, mas não temos nenhuma referência por isso. Mas o pessoal pode ir ver os anteriores. Tá bem, depois eu meto aqui no rodapé. Tá bom. Olha, próximo. Este episódio então, nós falamos aqui com o Bruno, deu-nos aqui algumas dicas de como nós vencermos na área que nos apaixona, mesmo que seja difícil. Ok? Há alguns ingredientes muito importantes que mais para nós é paixão. Procurarmos também boas ajudas, bons apoios e estar no lugar certo, à hora certa certa. e aproveitar as oportunidades. E agora esta última, resiliência. Quando não corre bem à primeira, é à segunda, se não à segunda é à terceira e por aí fora, não é? Muito bem. Está bem? Então, Muito bem, Aqui então. ficamos. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, pessoal. Venha a comida. Já está fresco o vinho? Tem um fresco, não? Obrigado, Bruno. Ó Zé, então Zé, faltaste tu aparecer aqui. Tá bom. Toda a gente. Daqui a um ano vai ser tudo. Quem é o Zé? Quem é?